Olá, não olhe para trás. É sobre isso que nós vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida. Meu desejo é que você venha ser edificado com essa meditação. No livro de Gênesis, no capítulo 19, versículos 26, diz: Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou em uma coluna de sal. Jó, sua esposa e 2 filhas moravam numa cidade chamada Sodoma. Cidade que mergulhou no pecado de uma forma terrível e que desagradou a Deus tremendamente. Porque quando a pessoa mergulha no pecado, ele se afasta de Deus, porque o salário do pecado é a morte. É isso que diz a palavra. Então o pecado, ele nos distancia de Deus, e aquela cidade estava longe de Deus, não queria Deus, porque eles estavam mergulhados no pecado. E Deus havia falado para Ló que eles deveriam sair de lá, não deveriam olhar para trás. Gênesis capítulo 19, versículo 17. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Eles, orientados pelos anjos que vieram para tirá-los daquela cidade, porque ela seria destruída em função do pecado. Então não era para olhar para trás, nem parar, era para continuar. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal, numa estátua de sal, conforme a tradução. Essa mulher, meus irmãos, ela estava fazendo a coisa certa e ela estava no caminho certo. Mas por que ela desobedeceu a ordem de Deus de não olhar para trás? O que fez essa mulher olhar para trás e por causa disso perecer? Ela estava saindo de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro do seu coração. Essa é a verdade. E essa mulher simboliza, meus irmãos, as pessoas que escolhem o mundo. Sodoma simboliza o mundo. O mundo tem tudo o que agrada a nossa carne, porque a nossa carne é que é a pecaminosa. E o mundo tem tudo que agrada a carne. Em Romanos capítulo 8, versículo 6, diz assim, olha: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. No mundo, meus irmãos, é proibido proibir. A verdade é essa. E no mundo você pode ser o que você quiser ser, independente daquilo que Deus quer que você seja. Porque eles não estão vivendo segundo o padrão de Deus, mas segundo o padrão do mundo. Então a Bíblia também diz que o mundo jaz no maligno. A pessoa que ela está dominado pela carne, ou seja, o pecado a domina, então essa pessoa ela não pode agradar a Deus, porque ela vai agradar a si mesma e não a Deus. Sabe, o caminho de Deus é um caminho de renúncias. E Jesus deixou isso muito bem claro, ele nunca escondeu isso. Mateus 7, de 13 a 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Sabe, o caminho
de Deus, o caminho que o Senhor propõe para nós é um caminho estreito, é um caminho de renúncias, que nós temos que renunciar o pecado. A esposa de Ló não quis ou não conseguiu renunciar Sodoma. Sabe, por isso ela olhou para trás, mesmo estando bem claro que não deveria olhar para trás, senão iriam perecer se fizessem isso, mesmo com a advertência que era muito bem clara, ela olhou para trás. Essa é a verdade. Uma certa feita, um irmão, ele veio conversar comigo e ele estava me contando que antes dele ter entregue o seu coração para o Senhor Jesus, ele trabalhava em uma determinada empresa e ali trabalhava muitas mulheres, mais mulheres do que homens. E então ele trabalhava nessa empresa, então ele sabia de muitos casos ali daquelas mulheres se envolvendo com aqueles homens, e muitas vezes eles buscavam um espaço ali dentro daquela empresa que ele trabalhava para que eles pudessem ter relacionamento sexual. E ele mesmo, ele fez muitas vezes isso, se envolveu sexualmente com várias mulheres ali. Então ele estava me contando que essa era a vida que ele tinha antes de Cristo. Então, no momento que ele estava me contando, ele disse para mim: e tempo bom que era aquele. Sabe, meus irmãos queridos, quando a gente ouve algo assim, é porque aquilo ainda está lá dentro do coração, exatamente o que estava acontecendo com a mulher de Ló. Por isso que ela olhou para trás, por isso que aquilo estava dentro do seu coração e ela não queria deixar aquela vida, e por causa disso ela pereceu. O pecado agrada a nossa carne, mas o pecado nos condena ao inferno. Essa é a verdade, porque o salário do pecado é a morte. Então nós sabemos disso. Para Deus não importa o quanto uma pessoa pecou, o quanto ela se envolveu em pecado. Sabe, se ela se arrependeu de coração, e se ela entregou o seu coração para o Senhor Jesus Cristo, e se ela recebeu Jesus Cristo como Salvador da sua vida, como Senhor da sua vida, então o perdão de Deus vem sobre a vida daquela pessoa, não importando mais o que ela fez. Mas ela precisa seguir uma nova vida agora, não mais envolvida com o pecado. E a Bíblia é clara também sobre isso, em Romanos capítulo 6, dos versículos 1 ao 4. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, uma vida fora de Sodoma, uma vida deixando para trás o erro, o pecado, tudo aquilo que nós sabíamos que foi errado, mesmo aquele tipo de pecado que pode ter sido bom na hora em que se pratica, mas é pecado, ele é pecado, e eu não posso estar com isso na minha cabeça de jeito nenhum, porque senão eu vou voltar para trás, eu vou olhar para trás e misericórdia, nós vamos perecer. A mulher de Ló, ela olhou para trás e pereceu. Não olhe para trás, meu irmão e minha irmã. Com Cristo o caminho é estreito, mas nesse caminho você jamais perecerá, e você terá uma vida eterna, bendita e maravilhosa, prometida por Ele. Por isso é necessário que renunciemos o pecado. Aquilo que é errado, aquilo que é pecado, não serve para nós. Aquilo que ficou para trás, ficou. Vida nova que segue na presença
do nosso Deus bendito e maravilhoso. Amém. Oremos. Pai Santo e Eterno Deus, em nome de Jesus, não nos deixa, Senhor Deus amado, fazer como a mulher de Ló, que olhou para trás, Senhor Deus, e por causa disso se converteu em uma coluna de sal. Misericórdia. Não queremos perecer, Senhor Deus amado. O pecado não nos interessa mais, Senhor Deus. Que o Teu Espírito seja sobre nós e assim possamos dominar a nossa própria carne, Senhor Deus amado, e ela não nos conduza mais ao pecado. Nós pedimos a Sua bênção, a Sua graça sobre nós, a Sua ajuda sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, o caminho com o nosso Senhor Jesus Cristo é um caminho estreito. Essa é uma verdade, é um caminho de renúncia. Essa é uma verdade. Mas é um caminho maravilhoso. É um caminho maravilhoso. O mundo propõe um outro caminho, mas é um caminho de morte. Misericórdia. Eu desejo que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, as suas finanças, os seus relacionamentos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você, em nome de Jesus. Amém.